Saúdo a todos nessa tarde, força total, Deus no comando como sempre. Hoje é pedal de resistência, subida. Filmar hoje a subida, né? Sempre estou filmando só descendo, mas subindo também. Aqui é uma serra alta, vou subir 3 serras para poder pegar só descendo. Estou indo às 6, às 5 agora, marcha leve. Tô meio rouco um pouco assim por causa da poeira, estrada de chão. Toda hora passa carro, poeirão cobre. Olha um monte ali em cima, um morrinho. Tô indo aqui a 5. ...453 já rodei. Oi! Terminar a metade do caminho. Chama, força total. A Bíblia vai nos dizer, Espírito é verdade, que Pedro sempre já está ao lado de Jesus. Jesus falou assim: Pedro,
Antes de o galo cantar, tu vai me negar 3 vezes. Não, Senhor. Quer dizer, mestre. Não, Senhor, não, mestre. Sempre estarei contigo. Nunca vou te abandonar. Você vê que o Verbo era Deus, habitou entre os homens, comeu e bebeu. Então o Verbo era Deus, se fez carne, fez presente na presença dos homens. Cristo 100% era homem, né? Mas o Espírito de Deus estava dentro de Cristo, né? Então, Cristo veio a esse mundo, ele não pecou. Ele comeu, bebeu, mas ele não pecou não. Ele era santo, né? Puro. Foi nascido no ventre de uma virgem, concebido pelo Espírito Santo de Deus, sem nenhum homem ter tocado de Maria. Então, a Bíblia fala que Jesus ele já sabia que Pedro, no momento da aflição, quando o sacerdote do templo prendesse Jesus, a mandada de Caifás, que Caifás era o sacerdote do templo, então ele deu ordem para os romanos, né, por causa da política naquele tempo. Então Jesus ele curava, libertava, então o sacerdote do templo tinha muita inveja de Jesus, né. Então você que está do outro lado do mundo aí, dá inveja, você tem contra o seu irmão, viu? Porque a inveja vem do inimigo das nossas almas. Então, o sacerdote mesmo, crendo nas escrituras sagradas, sendo conhecedor, tinha inveja de Jesus e começou a perseguir Jesus. Então eles achavam que os milagres que Jesus fazia, eles não tinham capacidade de fazer, mas eles tinham. Mas o negócio que o orgulho e a inveja tomou conta do coração do sacerdote do templo. Então eles começaram a conspirar contra o rei, né, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, ali, por causa, eles achavam que Jesus, como rei de Israel, ia tomar o trono de Israel e governar como um rei, né? Mas o império de Jesus, porém, era espiritual, né? E veio para salvar as pessoas do pecado, né? Da mentira. Mas os romanos achavam, por tanto conhecimento que Jesus tinha, achavam que Jesus ia tomar o governo de Roma, né? Mas isso aí não passava por Jesus, não. Jesus vinha para salvar e libertar o povo do cativeiro, né? Os romanos, eles perseguiam as pessoas naquela época. Aqueles que tinham fé em Cristo, né? Eram torturados. Porque Roma não queria que o cristianismo crescesse, porque eles achavam que impedia as pessoas de servir a Deus, porque através do conhecimento que as pessoas tinham, de muitas pessoas de vários países, achava que as pessoas poderiam ser um governante aqui na terra, mas os cristãos não tinham esse propósito de querer governar a terra, não, ser rei não. Apenas estava servindo a Jesus Cristo, né? Então o rei é Jesus, Filho de Deus. Então, o próprio Jesus já havia prevido que Pedro ia negar ele 3 vezes, antes do galo cantar. Então, quando os sacerdotes vieram prender Jesus, aí depois que ele levou Jesus preso, a Bíblia fala que teve pessoas, homem, mulher, diz, você é um dos discípulos de Jesus, você andava com ele, você parece com ele. Aí Pedro, não conhece esse homem não. Quando viu Jesus carregando a cruz, sendo torturado, né? Aliás, quando foi levado para a prisão, que já levaram ele sendo já tortura, batendo e chutando ele, né? Esbofeteando ele. Então, uma menina, Pedro estava próximo a uma fogueira, né? Esquentando fogo, e a menina disse, é você que andava mais Jesus de Nazaré. Não conheço esse homem não. Aí ele negou 3 vezes, a Bíblia fala que o galo cantou 3 vezes, aí Pedro ele já lembrou, ele se arrependeu de ter negado Jesus. Porque Jesus havia falado antes, que antes do galo cantar, que Pedro ia negar ele 3 vezes. Quando o galo cantou, Pedro lembrou e chorou amargamente, se arrependeu que havia negado o Mestre, né? Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, louvado seja Deus, tem muita gente hoje no mundo que é que nem Pedro. Mas Pedro, pelo menos, louvado seja Deus, negou Jesus 3 vezes, mas se arrependeu e chorou amargamente, né? E muitos que conhecem o céu, que é a palavra, e se desviou do caminho da verdade e voltou para o mundo.
para se embriagar com o vinho da prostituta. O vinho da prostituta é as coisas do mundo, prostituição, bebida, né, droga, todas as coisas que não agradam o Pai, corrupção. Então, esses aí não se arrependeram. Pedro pelo menos se arrependeu, chorou amargamente e pediu perdão a Deus. E esses que conhecem a palavra, desviou do caminho da verdade e voltou para o mundo. Estão esperando a morte chegar para depois se arrepender, não tem como. Vamos ter que se arrepender enquanto é vida, enquanto é tempo, enquanto ele está respirando na terra dos viventes. A vida é passageira, tanto eu como você, nós podemos deitar para dormir e não levantar mais, mas ser morto. Louvado seja Deus, então, dá um passo para Jesus, ser um conhecedor da palavra, larga as práticas do mundo, as coisas do mundo que, porém, não vai te salvar, não vai te libertar. Muitos estão indo pela cabeça dos outros, achando que os outros vão levar no caminho da salvação, mas, porém, esses estão levando no caminho da perdição, entendeu? Então, felizmente, é poucos que estão se arrependidos, né? Mas sabemos que aqueles que conhecem a palavra e voltam para o mundo, a Bíblia fala que é que nem um cão, né? Que come a comida, vomita e volta a comer novamente, né? Então, o homem tem que ter caráter, tem que ter atitude de decisão que quer, se é a salvação ou se é a curtição do mundo, porque a curtição do mundo não pode salvar a alma do homem, só leva apenas para o fundo do poço. Cada vez mais o homem vai se afundando de tristeza. Essa falsa paz do mundo é falsa alegria. Você enche a cara de cachaça hoje, curte a noite toda, quando é amanhã você está de ressaca, né? Discute com a família, louvado seja Deus, não tem paz dentro de casa, porque certamente eu não vou tirar a razão das mulheres ter seu marido e ela ficar em casa, os maridos ir para as baladas, e quando chega em casa, o camarada quer a comida pronta, tudo feito, tudo arrumado, e sendo que lá na rua ele vai curtir. Então, louvado seja Deus, o certo pelo certo. O caminho, a verdade, a salvação é Cristo. Quem busca Cristo tem paz, né? E se as pessoas que não têm paz, cada quem faz a sua parte, né? O importante é seguir a Deus com alegria, corpo, alma e coração, né? Árvore que não dá boa, árvore que não dá fruto, louvado seja Deus, tem que ser cortada e lançada no fogo. A árvore representa nós, seres humanos. Aquelas árvores que davam fruto e saiu da presença do Pai, voltou para o mundo, para a curtição, para a farra, essas árvores vão ser cortadas e lançadas no fogo. Mas a árvore que dá bom fruto vai ser cortada e botada no celeiro. Louvado seja Deus, pega a visão de águia aí, ó. Acorda para a vida, abre teus olhos espiritual. Tu está dormindo no sono profundo do pecado, da mentira, da soberba, da corrupção. Que a corrupção gera destruição tanto do corpo como da alma. Pega a visão de Cristo, amém? Vou encerrar o vídeo e vou fazer mais outro. Agora vou pegar só descendo agora, força total, Deus no comando.